Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje a aula é Sociologia. Pessoal, a aula de hoje está muito boa, muito interessante. Sociologia, aula 1, tá bom? Esse livro nós vamos aprender muita coisa, são 4 videoaulas. Hoje é a número 1. A aula passada, as lições passadas foram essas aqui, ó, Teologia Sistemática. Hoje é Sociologia. Então vamos lá. O que é Sociologia? Antes de eu falar Sociologia, deixa eu me apresentar para quem não sabe. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em Teologia, ministro aula teológica em São Paulo, capital, há quase 25 anos. Estou ministrando aula em 16 países, 27 estados brasileiros. Já formei 20 mil alunos no mundo, tá bom? E eu tenho 3 cursos, básico, médio, bacharel e também o mestrado. E o anel de teologia, ó pessoal, esse aqui é o número 24. Tem anel fino e anel grosso, ó. Aí você escolhe. Os dois é para homem e para mulher, viu? Homem e mulher, qualquer um pode usar, o fino ou o grosso. Ó. Original, banhado a ouro, muito bonito. Tá bom, pessoal? Quem quiser os livros ou o anel, me chama no meu WhatsApp, que eu mando os livros para sua casa pelos correios, e o diploma, a carteirinha e o histórico, tá bom? Sociologia. O que é sociologia? É a ciência que estuda a sociedade. Como é formado uma sociedade? O que forma uma sociedade? Segundo o sociólogo, um hábito gera um costume. Um costume gera uma cultura. E a cultura gera a sociedade. Preste atenção. Isso aqui foi um estudo que eu vi aqui dentro da sociologia. Um hábito vira um costume. Um costume vira uma cultura. E a cultura vira a sociedade. Por exemplo, os índios têm o hábito de andar nu. Aí acostumaram, virou um costume. Esse costume virou uma cultura. Tá todo mundo andando nu no meio da tribo do índio. E aí viraram a sociedade indígena. Entendeu? Então vou repetir. Um hábito vira um costume. Um costume vira uma cultura. E a cultura vira a sociedade. Tem países, isso aqui faz parte da sociedade, né, pessoal? Países que o homem usa cabelão, países que o homem raspa a cabeça, tem países que o homem usa saia, lá na Escócia é assim, homens e mulheres usam saias, tanto na igreja como no mundo, todo homem na igreja ou não usa saia, não é só na Escócia. Vai lá no Paquistão, Afeganistão, esses países mais antigos, os homens usam saias. Para eles é normal, é cultura, tá bom? E o que é cultura? Acabei de falar. Um hábito vira um costume. Um costume vira uma cultura. E a cultura vira o quê? A sociedade. Então a sociedade é a ciência que estuda a sociedade. A sociologia é uma ciência que estuda os hábitos, o costume, a cultura de uma sociedade. Você vai estudar a cultura indígena. Por que eles andam nu? Você está fazendo um trabalho de sociologia. Você vai lá na Escócia entender por que os homens usam saias. Você está fazendo um estudo de sociologia. O que é sociologia? O estudo das sociedades. Aí eu vou lá em Israel para saber por que os judeus usam cabelão e barbão. Isso é um estudo da sociedade, sociologia, entendeu? Então, meu irmão, nossa cultura é tudo que você aprendeu. O que é cultura? É tudo que você aprendeu do teu pai, do teu avô, bisavô, dos teus professores, dos teus amigos próximos. Isso é cultura. Mas ela é a única certa? Não. Por exemplo, aqui eu estou de gravata, tá vendo? Paletó não, gravata normal e tem uns paletó.
Tem país que não tem isso aí, nem conhece. Na África eles usam uma manta. O pastor presidente na África usa uma manta. Dom Pedro usava cabelão. Os Heróis da Fé, você precisa comprar um livro na internet chamado Os Heróis da Fé. É os 20 homens que incendiaram o mundo através do avivamento da oração. E como que era a cultura deles? Cabelão, barbão, barba e cabelão. Para entender a sociedade, você tem que estudar a cultura, pessoal. Hoje é bonito, ó. Hoje eu fiz a barba, ó. Tô de barba feita, cabelo cortado. A minha cultura de hoje é assim. Mas a cultura de 100, 200, 300 anos atrás não eram assim. Era totalmente diferente. Homens pastores de cabelão, barbão. E o que a Bíblia fala sobre isso aqui? Cabelão, barbão. A Bíblia não fala, meu irmão. A Bíblia não é um livro de sociologia. Não, a Bíblia é um livro espiritual que trata a questão da alma, do espírito. A Bíblia é um livro espiritual. Então a cultura do povo, do tempo de Moisés, por exemplo, Moisés usava cabelão e barbão. A Bíblia menciona, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivos em união, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Arão usava barba. Jesus usava barba, provavelmente, e cabelão. Já no tempo de Paulo, lá na Grécia, os homens faziam a barba e cortavam o cabelo. Os egípcios deixavam o cabelo rapado. Roma também, cabelo rapado. Na Grécia, cabelo baixo, sem barba. Em Israel, com barba e cabelão. Isso é a sociedade. Isso aí é transcultural, dá o nome de cultura transcultural. Naquele país pode e nesse país não pode. Entendeu, pessoal? Tudo isso aqui está nesse livro que nós vamos estudar. Depois desse outro livro, vamos estudar isso aqui, ó. Tá vendo? Depois desse livro de sociologia, vamos estudar a filosofia. Tá bom, pessoal? Então, meu irmão, a sociologia é uma ciência que vai estudar as culturas. Cultura indígenas, cultura africana. E nós temos 5 continentes. A Ásia, a África, a Europa, a Oceania, que é a Austrália, e a América, continente. Então são 5 continentes. Parece que eles querem aumentar agora, porque tem a Antártica, o Polo Norte, o Polo Sul, um negocinho. Mas hoje nós temos 5 continentes. A Ásia, a Europa, a África, a Austrália e a América. Então, se você for lá em outro país estudar como que eles comem, como que eles dormem, como que eles vivem, o que eles pensam, o que eles agem, como que é a vida lá, é sociologia, a ciência das sociedades. Quer entender como funciona Roma? Hoje é uma cultura. No tempo de Cristo era outra cultura. Quero saber como é que funciona a Grécia. É uma cultura. Hoje é outra cultura. No tempo de Cristo era outra cultura. Entendeu, pessoal? Então, na Bíblia também existem as culturas. No tempo de Adão e Eva, no jardim era sem roupa. Depois que pecou, colocou a roupa. Aí a cultura no tempo lá de Noé, Noé bebe uma vinha, se embriaga, e aí o filho dele vê ele nu, aí vem aquela maldição. Entendeu? Tudo isso aí é cultural. No tempo de Moisés, o homem podia ter mais de uma mulher. Lembra de Ana e Eucana? Penina, Ana e Eucana. Eucana era casado com Ana, mas não podia ter filho, aí tinha Penina. Então, Moisés, no tempo de Moisés, tinha uma cultura, a sociedade no tempo de Moisés era que se um homem casado, a mulher não pudesse gerar filho, que ele pudesse ter outra mulher. E a Bíblia fala lá no Pentateuco, lá, acho que em Deuteronômio, o homem que tem a mulher aborrecida. Aborrecida é aquela que ele ama mais, ama menos. Então tudo isso é cultura, pessoal. Por exemplo, no tempo dos reis, eles abusavam do poder
e tinha várias mulheres, a Bíblia condena várias mulheres, mas a sociedade, a cultura, estava lá impregnada no tempo de Davi, no tempo de Salomão, o rei com várias mulheres. Embora a palavra de Deus condena, mas eles abusavam do poder. Isso dá o nome de sociedade, sociologia, a cultura, a transculturação de um país, certo? No tempo de Jesus usava roupão, hoje é calça, saia, o que mais? No tempo de Dom Pedro, quando Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, que roupa ele usava? Paletó e gravata? Negativo, não existia isso aí. Na África até hoje, que roupa eles usam? Uma manta, um roupão. Na África, se você mostra paletó e gravata, eles não conhecem. Muitos países de lá não conhecem. Entendeu? Então, meu irmão, a sociologia é um estudo que estuda a sociedade. E Jesus tratou o homem em 4 mundos. Mundo psicológico, não andeis ansiosos. Mundo biológico, que comeremos e beberemos. Mundo sociológico, que vestiremos. Mundo espiritual, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então Jesus tratou o homem no mundo sociológico. Preste atenção, já falei nas aulas passadas. Jesus tratou o homem em 4 mundos. Mundo psicológico, vem de mente, vem de ansiedade. Não andeis ansiosos, mundo psicológico. Mundo biológico, que comeremos e beberemos, Jesus falando. Mundo sociológico, que vestiremos, a gente se veste para a sociedade, tá vendo? Jesus tratando o homem no mundo sociológico, que vestiremos. Quando você se veste uma roupa, você se veste para a tua sociedade, que é a tua cultura, o teu costume, o teu hábito. E o mundo espiritual, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mundo espiritual. Deus também tratou Israel no deserto em 4 mundos. Mundo psicológico, Moisés, façam festa. Mundo biológico, eu vou mandar pão do céu e carne do céu e água da rocha. Mundo sociológico, divida o povo em tribos e príncipe. Mundo espiritual, a minha coluna de noite, de fogo, e a coluna de nuvem de dia. Então Deus trata o homem também no mundo sociológico. O homem é um ser sociológico. Lembra de Jesus? Convidaram ele a ir para um casamento. Talvez ele tinha até uma oração marcada, mas ele, não, eu vou nesse casamento. Caná de Galileia. Eu vou lá e vou fazer o milagre da água em vinho. Então Jesus foi no casamento. Jesus é um ser sociológico. O homem é um ser sociológico. Não é só espiritual, só orar, só ir para a igreja. É o mundo sociológico. Faça festa, vai em casamento, vai em aniversário, vai em velório, vai em reunião. O homem é um ser sociológico. Entendeu, meus irmãos? O homem não é só espiritual. Ele é um ser psicológico, biológico, é o que come, sociológico, que é para a sociedade, e espiritual, para com Deus. Então Jesus falou, que vestiremos? Quando você veste uma roupa, você veste uma roupa para a sociedade te ver. E o homem é o que a sociedade é. Se uma pessoa nascer no meio dos índios, ele vai ter o costume e o hábito do índio. Se ele nascer no Brasil, o costume e o hábito brasileiro. Se nascer lá no Japão, o costume, o hábito e a língua japonesa. O ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. Eu vou repetir isso aqui. O ser humano é o mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente quando cresce. O homem é o que ele vê, o que ele anda vendo. Ele vê todo mundo nu, ele vai querer andar nu. Ele vê todo mundo paletó e gravata, ele quer paletó e gravata. Você vê que as igrejas são padronizadas. Aquela igreja que todo mundo usa paletó e gravata, está todo mundo paletó e gravata. O homem, ele é o que vê. Entendeu?
Se eu nascer na sociedade que todo mundo está sem roupa, logicamente eu vou me sentir bem sem roupa. Então o homem é um ser social. Ele é influenciado pelos amigos, pelos pais, pelos avós, pela sociedade. Tudo que você é que teus vizinhos, teu pai e tua mãe te ensinaram. Mas e o outro país que ensinou totalmente contrário? Eles têm o pensamento deles. A Índia tem um costume deles, o Japão tem um costume dele, os judeus têm um costume dele. O brasileiro é outro costume. Tem país que se o homem tirar a barba, ele não é homem. Isso é cultura, isso é a sociedade. Sociedade com roupa, sem roupa, sociedade... Tem países que o homem permite casar com 4 mulheres. A Bíblia condena. No Brasil é uma mulher só, mas tem país aí que é poligamia. A Bíblia é a favor da monogamia. Tá bom, pessoal? Então o homem é um ser sociológico. O homem social. O homem não é só espiritual, ele é sociológico, social. Como social, Jesus foi no casamento. Como espiritual, ele orava no monte. Como biológico, ele ceiava com os discípulos, ele comia e bebia. E como psicológico, ele foi no casamento se alegrar. Casamento é festa, entendeu? Então, sociologia é o estudo das sociedades. É o estudo do ser humano. É o estudo do ser humano não do ponto de vista espiritual, bíblico. É o estudo do ser humano do ponto de vista sociológico. Como é o hábito dele, como é o costume dele, como é a cultura dele, como é a sociedade dele. Tá bom, pessoal? Então nunca critica outra sociedade, porque eles têm outro costume, eles têm sua razão de crer assim. Homem de cabelão, barbão, homem de saia na Escócia. Nunca critica. Os irmãos lá da Escócia vão para a igreja de saia. Aí você diz, é feio, é pecado. Não, é a tua sociedade. Você aprendeu assim, mas eles aprenderam diferente. Isso dá o nome de missão transcultural. Você tem que entender que cada país tem seu costume. Homem com barba, sem barba, cabelo grande, sem cabelo grande, com roupa, sem roupa. Tudo isso aqui faz parte da sociologia. Sociólogo é uma ciência, é uma profissão. Sociólogo é uma profissão. Você pode estudar sociólogo, você vai entender o mundo inteiro, como que é as culturas do mundo inteiro, tá bom, pessoal? Então essa é a lição de número 1, Sociologia. A próxima aula vai ser a aula 2, Sociologia, tá bom? Eu tenho os livros de teologia, se você quiser, 20 livros é o curso básico, 40 livros é o bacharel, e temos anel de formatura de teologia, anel fino e anel grosso, ó. Tá vendo aí, ó? Pessoal, essa matéria aqui está maravilhosa, ó. Sociologia. Se inscreva no canal, compartilha, até a próxima aula, tá bom? Olha aí, é esse livro aqui que nós estamos estudando, ó. Sociologia.